Gente, boa tarde. Então vamos aos trabalhos da tarde, pessoal de casa também. Olha só, raciocínio lógico. Então, o pessoal que vai fazer investigador 6 questões, o pessoal que vai fazer perito 10 questões. Mas o programa é o mesmo. Claro que a gente tem, às vezes, uma pegadinha um pouco a mais, né, para o pessoal que vai fazer perito, por quê? Devido à peculiaridade mesmo da prova de perito, que é realmente um pouco mais elaborada, tá? Não poderia ser diferente, né? Fazer um reta final com vocês. Eu não colocar vocês, por exemplo, a gente chamar a atenção de alguns tópicos principais, tá? Mas baseado o quê? Em questões, tá? Então eu montei 2 listas com as minhas apostas. Tá? Não, pois é. 2 listas, cada lista tem 7. 14 questões. Dessas 14 questões, vocês vão perceber que vocês vão ter, necessariamente, tá? Mas a gente... Só que eu não vou esperar um tempinho pra vocês fazerem tudo, não. Eu vou dar 1 minuto, fazer a primeira e a segunda, e faço com vocês, outro minuto, e a gente vai lembrando as coisas. Mas aqui nosso tempo é diferente. Nosso tempo é um tempo mais tenso. Passa para a retaguarda, por favor, gente. Chegou o pessoal da retaguarda? Eita, já é bem. Olha se chegou para todo mundo a retaguarda. Pode ir deixando na retaguarda, que é o pessoal que for chegando, por gentileza. Tá, já é bem. Pode fazer numa boa. Eu vou interromper vocês e vou começar. Pronto? Começaram a fazer? É só começar a fazer, né?
Bom, vamos fazer a primeira quebra, então. Olha só. A primeira questão, vocês repararam que eu coloquei, na realidade, 7 questões, né, em vez de 6. Proposital. O que vai acontecer? A primeira questão é uma questão de quê? Probabilidade. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que extrair os elementos que você tem na questão para poder trabalhar. Uma roleta apresenta todos os números inteiros, desde o 0 até 36. Então, ele está te dando de 0 até 36. Tá? Cada número figura em uma célula distinta e cada célula possui cor única. Aí ele distribui. Estão em células pretas os seguintes números. Aí vocês estão vendo a sequência aí. É aleatório, né? Você não tem uma sequência exata neles, né? Começa pares, depois já entra ímpar, né? Aquela coisa toda. Estão em célula vermelha os números, também aleatório. Começa ímpares, depois mistura par, vai alternando. E o número 0 é o único que a figurar em uma célula verde. Então, a célula verde vai ter só o 0. Bom, beleza. Sorteando-se ao acaso um desses números, a probabilidade de que o número esteja em uma célula vermelha, aí você vai ver que tem a célula vermelha aí com os números dela, né? 1, 3, 5, 7, até o 34, 36. O elemento essencial da questão foi isso aí, ó. Dado que ele é múltiplo de 5. É aí que você tem que grifar. Tá? Significa dizer que, nesse momento, ele está te dando o seu espaço amostral. Que a probabilidade é uma relação que você faz o quê? O todo e a parte. Só que essa parte tem que estar dentro do todo. Tá? Então, se eu viro para vocês e falo assim, vou fazer um sorteio aqui na sala. Tá? Vou sortear um brinde para uma pessoa. Né? Qual é a chance dessa pessoa, por exemplo, sorteada, ter mais de 30 anos de idade? Beleza. Se eu só solto isso, eu estaria considerando todo mundo, correto? Mas se na hora que eu falar assim, sabendo que essa pessoa é uma mulher, eu já excluo os homens do sorteio. Perceberam? Então, só a quantidade de mulheres é que vai me interessar para, então, eu calcular a probabilidade. Então, essa questão ela tem essa pegada. Ele vai te dar a variação de 0 a 36, mas ele está afirmando, dado que o número é múltiplo de 5. Então, nós temos que pegar quem? Os múltiplos de 5. Então, os múltiplos de 5, tá? Os múltiplos de 5, no nosso caso, vai ser o 0, porque 0 é múltiplo universal. Não esquece que ele entra, tá? Qualquer coisa vezes 0 é 0, e ele faz parte. Tá? Aí você tem o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30 e o 35. Porque olha só que interessante, não variou de 0 a 36? Então, esses são os múltiplos de 5. E quantos múltiplos de 5 eu tenho aqui? 8, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui me dá o espaço amostral, 8 possibilidades. Desses, eu quero extrair alguém que esteja na célula vermelha. Na célula vermelha, nós temos o 5, tá? O 5, o 25 e o 30. Então, basicamente, eu tenho o meu evento podendo ocorrer de quantas vezes? 3. A probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. Tá? Então, a minha probabilidade vai ser n de A sobre n de U, que no nosso caso vai ser 3 em 8. Cabe simplificação? Não, já está na forma reduzida, acabou a questão. Tá? Ou tem gente que é a pegada lógica para fazer menos, né, movimentação. Abre os múltiplos de 5, 1, 2, 3 em 8 e acabou a questão. Tá vendo? É a pegada do raciocínio. Essa questão ela é desse ano de 2025, tá? É a questão mais recente da última prova da FGV, que foi a semana passada. Tá? Fala. Então vamos lá. Então vamos lembrar uma coisa aqui. O Henrique está apontando uma coisa que é interessante lembrar. Olha só. Múltiplos de um número. Tá? Por isso que eu falo. Na questão aí a gente abre aquilo que é necessário, a gente dá uma revisada. Então, múltiplos de um número. Tá? Então, o que são múltiplos de um número? Tá? Isso aqui vai ser o produto ou produtos do número com os elementos naturais.
Tá? Então, vamos lembrar o conjunto dos números naturais, que é o conjunto N. Então, o conjunto dos naturais, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim caminha a humanidade, pelo infinito. Então, se eu quero múltiplos de um número, eu quero todos os produtos deste número com esses elementos. Então, se eu quero, por exemplo, igual eu pedi, múltiplos de 5. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E assim vai. Isso que são múltiplos. Isso. É múltiplo do número. Então múltiplos de 3. 3 é 0, 0. O 0 é o chamado múltiplo universal, porque todo mundo vê 0 é 0. Tá? Aí você teria lá 6, 9, 12, e assim caminha a humanidade. Ó. Tá? Então, toda vez que for múltiplos, é um número multiplicado pelos elementos do conjunto dos naturais. E lembrar que os naturais começam no 0. O cuidado que tem que ter é que ele poderia ter excluído o 0, que ele não fez. Ele trouxe o 0. Ele poderia ter excluído o 0. Porque se ele tivesse excluído o 0, tinha a resposta. Entendeu? Porque se você desconsidera o 0, você tinha 3 sobre 7. E foi a que foi a mais assinalada como erro. Quem erra é porque às vezes esquece que ele começou no 0. E ele separou o 0. Você viu que ele falou que o 0 era a única peça da célula verde? Mas fazia parte da roleta. Então você tem o número 0 e tinha até o número 36. Ok? Visualizaram? Perceberam que é uma questãozinha de probabilidade, que ela não tem grau de dificuldade muito, né, substancial. Mas ela te chama a atenção. Se você não presta atenção, você perde a questão. E não é pelo fato de não saber, é por causa daquela falta de atenção, né, que acontece na questão. Tá bom? Por quê? Então, de ele entra. Por quê? Por quê? Por que você vai cortar 0? Só se ele tivesse falado positivos. Só se ele te falasse positivos. Os elementos positivos. 0 não é positivo. 0 é nulo. Você só extrai o 0. E acontece muito na FGV isso. Números positivos. De tanto a tanto. E o 0 está na extremidade. Mas se é positivo, 0 não é positivo. 0 é nulo. Aí o 0 está fora. Só dessa forma que você exclui o 0. Tá? Hã? Você tirou 0 e errou. São 37 peças. Porque começa no 0. É igual quando eu provoco vocês. Quantos algarismos nós temos no sistema de numeração? Algarismos. 10, porque vai de 0 a 9. Né? De 0 a 9. Então, ou seja, porque o 0 é aquele que constrói, né, vários números. Então, cuidado. Só exclui. Então, atenção para isso que a gente está conversando aqui. Só exclui o 0 quando ele me provocar números positivos. Inteiro, tudo bem, mas positivo. Porque o 0 não é nem positivo nem negativo. O 0 é nulo. É a não existência de valor. Aí, se ele pede só os negativos, então você vai, né, trabalhar com os inteiros. Tá bom? Então, a proposta dessa questão seria essa. Exatamente. Você perde. Probabilidade. Tá? Essa é uma questãozinha de probabilidade. Tá bom? Então, é isso, é a história das bolinhas. Só que tá vendo o que eles estão fazendo? Eles estão usando... Aí vem uma característica. Que eles, em vez de eles gostam muito de urnas com bolas, e ultimamente eles têm usado teoria de conjuntos, porque isso é teoria de conjuntos. Tá vendo? O subconjunto, o 0 é um subconjunto, e aí ele fez apenas a relação entre subconjunto, parte com o todo. Tá? Então, ou seja, é uma forma deles terem uma questão tendo 2 itens do edital. Que aí você não precisa explorar novamente nem teoria de conjuntos e nem probabilidade. Entendeu? Uma estratégia. Vero? Caminhar. A2. Deu tempo de fazer A2 também, não deu? Então, posso apagar aqui? Alguém vai fotografar, filmar, curtir, comentar, compartilhar? Não, tranquilo. A2 da lógica proposicional. Então, a 2 ela provoca pra gente, ó, a proposição logicamente equivalente a
Se César é fã de futebol, então ele assiste muitos jogos. Tá? Então ele está me trazendo a construção P implica que. Tá? Sabendo que P, César é fã de futebol, proposição Q, assiste muitos jogos. Beleza? Tudo bem, gente? Aí ele está querendo equivalência. Então vamos lá. Hora de lembrar equivalências. Nós temos, né, em equivalências, a primeira delas, né, porque equivalência você tem mais de uma regra, mais de uma possibilidade. Tá? Existem dois tipos de exercício muito parecidos. Equivalência, que é o que nós vamos fazer, e negação. Tá? Cuidado. Quando que o exercício é de negação? Quando o termo da questão provocar é falso que, é mentira que, não é verdade que, ou então ele já afirma direto. Determine a negação de. Tá? Então, às vezes, ele pode fazer isso também, quando ele quer deixar mais clara a questão. Agora, não falou nada disso, é equivalente, dê a equivalência, podemos concluir, é certo que. Aí já é exercício de equivalência. Então, separar as duas coisas. Esse exercício ele deixou claro. Ó, tá? Ele deixou claro. A proposição, logicamente, é equivalente a. Então, quer dizer que ele quer equivalência, um exercício de equivalência. Então, nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade, que é a mais usada, é quando você troca as duas de posição e nega as duas. Então, você tem lá a letra Q, né? A proposição Q vem para cá, a proposição P vai para lá, para manter o próprio conectivo. E aí, vale lembrar uma outra coisa importante. Em equivalência, pode-se usar o mesmo conectivo. Em negação, nunca. Negação, nunca. Mas equivalência, sim. Só que eu tenho que negar os dois. Tá? Então, troca, nega, que a gente chama de contrapositiva. Tá? Então, a estrutura dela. Aí, você vai buscar. Percebam que, se for esse modelo, ou vai ser a letra C, ou letra D, ou letra E. Percebam? Porque as outras ele está usando conectivo I, tá? O porquê, né? Sim, então, implícito. Tá vendo? Por ser, tá vendo? Então, aí ele começa. Eu tenho que ter assistir muitos jogos, antecipa agora não assistir muitos jogos. E fã de futebol, posterga para não ser fã de futebol. Eu tenho isso aí? Tem em qual letra? D de delta, né? Então, D de dado, D de delta, tá? Nos atende a questão. Então, a letra D. Tá? Não tem maldade, não tem nada obscuro, mas aí tem que saber. Tem que saber. Fala. Não. Não. Você já foi lá para negação. Nós estamos falando de equivalência. Não, é neuma. 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 Nega ou mantém. Tá? Aí eu vou entrar nisso que o Renato falou, que é o seguinte. Então, vamos por partes. A questão está resolvida. Alguma dúvida na questão? Não? Agora vamos pensar o seguinte. Se eu não tivesse essa possibilidade, o que pode acontecer e sim acontece? Ele me ter uma outra forma de equivalência. Tá? Eu tenho uma outra forma de equivalência, tá? Que seria o quê? Vou puxar a história da negação. A negação não é o Vera Fischer? P, I, não Q? Só que se eu negar a negação, eu não vou para a equivalência? Porque o não do não volta para o sim? Então, se eu fizer lá P e não Q, seria negação. Não foi o que ele me pediu. Então, eu vou negar esse cara aqui. Ó. Essa seria uma outra maneira. Só que isso aqui, em situação de prova, não temos histórico. Ele precisaria de algo do tipo assim, é falso o quê? Vírgula, aí manteria a primeira, usaria conectivo I e negaria a segunda. Seria uma possibilidade. É uma possibilidade, porque existe. Mas não tem sido usado nos históricos da FGV. Mas aí ele me mostra que eu tenho um parêntese e tem um não do lado de fora. Quer dizer que ele vai querer o quê? Abrir esse parêntese. Então ele está fazendo a negação do I. Para eu negar o I, lei de De Morgan. A estrutura completa de negação. Nego a primeira, não do não, sim, mantém a segunda, sim, né? Nega a segunda, e o I tem que virar o quê? Então, esse seria o outro formato. Mas não vai ter os dois formatos na mesma questão, claro, senão vai ter que anular a questão. Né? Então, primeiro você verifica essa daqui, que a tendência é essa. Mas a outra possibilidade é essa daqui. Tá? Então,
Neuma, que a gente fala, né? Neymar, não, hein? Já insisti muito em vocês com isso. Então, não tem nada de Neymar, não. É neuma, nega ou mantém. Tá? Essa é a outra forma de equivalência. Tá? Consolidando. O primeiro formato é manter o próprio conectivo. O outro formato é o conectivo ou. Aí, eu provoco vocês o seguinte. Primeiro, até aqui tudo bem? Existe a possibilidade de você ter uma questão que faça com que o candidato, a candidata, enxergue, boa tarde, bem, enxergue o processo reverso. Como assim? Você vai ter uma situação onde às vezes pode acontecer de você ter, aqui bem, o ou, às vezes ele tô sintetizando, às vezes ele te dá a questão assim, ó, não A ou B. E ele te pede equivalência. Aí você fala, mas equivalência do ou? Mas é por quê? Lembra que a gente conversou muito sobre isso nas nossas andanças, né? Vários cursos, aquela coisa toda. Equivalência para ou, para i, para si, somente si, não tem graça porque é só trocar de posição. Mas o ou, pelo fato dele ser utilizado para a equivalência do sim, então, uma possibilidade é sim cobrar usando o ou e te pedir equivalência. Ah, então eu não vou só trocar de posição. Exato. Quer dizer que ele está te provocando você enxergar quem? O sim, então. Tá? Então ele vai estar te provocando sim, então. A única coisa que você precisa fazer, tirar o não e trocar o ou pelo sim, então. Tá? Então, a equivalência dele seria A condiciona B. É aquele caso. Porque é aí que a gente... Eu falo que essa semana é a semana dos refinos, do refino fino. Então, se eles querem, por exemplo, dar uma dificuldade, um grau de dificuldade ou uma profundidade na nossa prova, eles podem fazer isso com a gente. Ah, ele não me deu sim, então não, Rodrigo, ele me deu o ou, mas ele pediu equivalência. Mas a equivalência do ou não seria trocar os dois de posição? A princípio é. Mas ele não te traria isso impunemente, ele tem um motivo. Então, o que vai acontecer? Você vai desconfiar. Normalmente, ela vem com a primeira parte com o não. Normalmente. Porque é exatamente a ideia de você o quê? Tirar esse não daí. Entendeu? Não troca nada. Você só tira o não e troca o ou pelo sim, então. É uma troca super simples. Se você vai para a literalidade, por exemplo, ó, não fui à prova ou fiz a inscrição. Tá vendo? Então, o que seria aqui uma equivalência dessa? Tá vendo que eu tenho um não aqui? Então, basicamente, eu teria que fazer o quê? Se, porque eu vou usar o se então, fui à prova, então, fiz a inscrição. Tá vendo? Então, o que acontece é isso. Então, aí tá. Eu, Rodrigo, estou apostando uma questão desta para vocês na prova. Tá? Essa de sim, então. Essa de sim, então. Agora vai depender do grau de dificuldade que ela poderá vir. Para o pessoal investigador, colocaria uma dessa com esse formato tranquilo. Para o perito, eu já colocaria uma dessa. Eu elaborando a prova. Tá? Porque a pegada do perito é uma pegada que é um grau a mais mesmo, que é normal. Tá? Então é só isso. Gente, nada contra os peritos, tá, gente? Mas aqui é o perfil da prova, tá bom? E aí, bem. Você sabe, vocês me conhecem, você sabe que depender de mim, a coisa é eu mais aperto do que, né? Deixa o povo solto. Não, o todo é usar o pelo menos. Aí, se você vai negar o todo, você tem que utilizar pelo menos, algum, existe, nem todo. Aí você está misturando o quantificador junto com isso aqui. Aí você tem que ter o cuidado com, o quantificador. Porque você vai usar o quantificador no contexto da obra, beleza, né?
todo aquele que foi à prova ou fez a inscrição, por exemplo. Então, alguém não fez a inscrição, entendeu? Porque aí você tem que trocar o todo pelo alguém. Lembrar que eu vou tirar esse não de cena, seria o não do não. O cuidado é aí. Beleza? Fala. Ó, o que acontecer? O que é interessante? Vamos lá, gente, a pergunta dele é muito pertinente. Se ele quisesse a equivalência do ou não usando o se então, ele só trocaria de posição, B ou não A. Pronto. Se ele fez a troca do conectivo, a ordem importa. Porque A condicionar B é diferente de B condicionar A. Tá? Então esse é o cuidado. Tá bom? Outra coisa que acontece é que, por exemplo, reiterando um pouco isso aí que você falou, esse formato aqui, não P ou Q, a FGV não costuma fazer isso, ela não tem histórico disso. Mas teve banca que já fez, a antiga ESAF, ela fazia você usar isso aqui e ainda ir além. Ela trocava os dois de posição. Ela colocava Q ou não P, que é a mesma coisa. Que a equivalência do ou você só troca de lado. Entendeu? Mas era a ESAF que tinha mania de fazer isso. Ela fazia, com propriedade. Tá? É uma estratégia muito legal isso que o Léo está falando. Ler as conversas. Aliás, perdão, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Conversar com as respostas vai ser a zona de conforto de vocês. Você bateu o olho na questão, nó, que questão. Vai, calma. Já lê rapidinho ali a questão. Gente, leiam a questão toda. A FGV tem o detalhezinho que ela segura a cereja do bolo, às vezes, na última palavra da questão. Não é só na minha matéria, não, mas na minha matéria eu tenho certeza que isso acontece. Né? Aí o que acontece? Tem gente que lê assim meio rapidinho, pressa. Por que tem pressa? Quem passa na prova não é quem entrega primeiro, é quem acerta mais. Entendeu? Então, você tem o tempo lá para fazer a sua prova. Nem bilhetinho vocês vão ter. Entendeu? Então, pode ficar tranquilo. Vocês têm bilhetinho? Então. Entendeu? E a experiência própria. Acabei de vir, faz 48 horas que eu fiz uma prova do TRF. Numa boa. E com bilhetinho. Fiz 1h e 20 minutos minha prova. Deu 120 questões. E com bilhetinho. Em 20 minutos. Eu não... Fui o primeiro a sair da sala, o pessoal ficou olhando assim pra mim. Teve. Entendeu? Eu não faço rascunho de redação, não. Eu já escrevo direto. Gente, eu só faço o que eu sei. O que eu não sei eu deixo em branco. Só isso. O segredo é esse. Mas vocês não podem fazer isso. Porque a prova de vocês não elimina. A minha elimina se errar. Então eu só fiz o que eu sabia. Se eu sabia só 10 questões, eu fiz só 10 questões. Aí, vamos lá, né? Essa estrutura. Vamos lá. Volta aqui. Então, leia a questão. Outra coisa, então, que eu estou falando. Conversar com as respostas. As respostas, elas podem ajudar muito vocês. E ajuda, viu? Mas aqui, quando eu falo a resposta ajudar, não é simpatizar com uma resposta. Ah, eu gostei desse número. E aí a pessoa começa a fazer a questão e começa a induzir para sair aquele número. Porque acontece isso também. Ah, não, só pode ser esse número. Não, não pode ser, não. Calma. Pode ser qualquer número. Mas ajuda. Em questões de lógica proporcional, vocês vão perceber que é muito comum você já eliminar 3. E ficar só entre 2. As questões, elas são de lógica proporcional, tem perfil. Tá claro? Ok? Concentra aí e volta na concentração. Não, deixa eu fazer a 3. Pode fazer a 3, né? Pode. Monólogo. Ele pergunta, ele responde. A 3, o nosso tópico lá de conjuntos numéricos, ó, Q3. Os números MN são tais que 3/4 de M. Gente, receitinha. O que eu falo com vocês? Nós vamos ter 2 questões de receitinha. O que é receitinha? Cumpre a receita, a gente obedece o comando da questão. O que é 3/4 da coisa? É colocar o 3 em cima, o 4 embaixo. De quem? De M. Então, 3/4 é isso. É igual a quinta parte de N. É igual. Tá vendo? É receitinha. Quinta parte é o quê? 1/5. Então, a fração 1/5 de N. Aí, ele quer saber uma expressão que representa a relação entre M e N pode ser escrita. Então, você vai manusear isso aqui, ó. É isso aqui que você vai manusear. O que você vai ter que fazer? Esse cara que está dividindo vem para o lado de cá.
Multiplicando, operação inversa, porque está mudando de lado da igualdade. É a história das operações inversas. Se de um lado estiver somando, para o outro lado vai subtraindo. Se estiver subtraindo, vai para o outro lado somando. Se de um lado está multiplicando, vai dividindo. Se estiver dividindo, vai multiplicando. Se tiver potência, vai para o outro lado raiz. E assim vai. São as operações inversas. Então, esse 4 que está dividindo, porque é 3 dividido por 4, não é isso que é a fração? Então, esse 4 está dividindo aqui, quer dizer que eu vou passar para cá multiplicando. Então, vai ser 4 vezes 1m. E a mesma relação esse 5. Esse 5 não está dividindo aqui? Então, ele tem que passar para lá multiplicando. De forma que você vai ter a relação assim. O 5 vem multiplicando vezes 3 vezes o m. Do outro lado, o 4 vai multiplicando vezes 1 vezes m. Estou bem passo a passo com vocês, tá? Aí você tem lá 3 vezes 5, 15. M é igual 4 vezes 1, 4n. Aí você vai olhar as respostas. Porque você vai enxergar, é as respostas que vai te conduzir. Aí, de repente, você vai perceber que tanto a letra C, quanto a letra D, quanto a letra E, está trabalhando 15m e 4n. Perceberam? E aí, você vai fazer o quê? Uai, se eu jogar todo mundo de um lado, esse cara aqui não está positivo? Ele vem para cá como? Negativo. Então, eu vou ter 15m menos 4n. E do lado de lá sobrou quem? E acabou a questão. Entendeu? Pode falar. Eu trabalhei com as respostas. Tá. Aí eu vi um 20 aqui. Eu falei, vou tentar fazer a proporção, vou tentar os dois por 20. Eu cheguei até no 3, montei ele bonitinho. 3 por 4 m igual a 1 quinto m. Multipliquei os dois lá por 20. Aí ficou só em cima, né? 20 vezes 3 por 4, 20 vezes 1 por 5. Aí eu simplifiquei. Aí joguei o 4 pra lá. Mas chegou. Você só caminhou além. Você foi além, só isso. Não tem problema, não. Não tem, o seu raciocínio não está errado e não foi coincidência. Você só caminhou um pouquinho mais. Não tem problema, não. Sem problema. Isso não foi coincidência, seu raciocínio está certo. Você só caminhou um pouquinho mais. Não foi tão a mais assim, só te deu um pouquinho mais de trabalho que você teve que fazer um pouquinho mais de conta. Tá? Ok, gente? Então, letra C. Tá? Oi? Tirou mínimo? Tem problema não. Vai ser 20. Entendeu? Aí você vai ter lá. Você ia encontrar o 15 de um lado e 4 do outro do mesmo jeito. Você só fez. Tem problema não. Vamos lá, agora concentra. Volta a concentração para vocês fecharem a lista. Vamos lá. Pode dar continuidade na.
porque não é probabilidade. Aí você vai fazer testes. Você vai conversar com as respostas.
Quem já terminou tem uma extra ali, ó, no quadro. Que aí, enquanto o pessoal vai acabando de fazer, dou serviço para quem já tá parado. Não posso deixar ninguém parado aqui, não. Sim, 0 é múltiplo universal. Qualquer coisa vezes 0 é 0. E 1 é divisor universal. Qualquer coisa divide por 1. Oi? Não. Vocês vão enfatizar a lista. É porque muita gente já terminou a lista. Então, enquanto eu espero o pessoal acabar de fazer aquela ali. Termina a lista. A prioridade é a lista. Ali é para não deixar o povo parado. Toda vez que eu vejo gente parada, me incomoda. Tá quietinha hoje. Como é que é? Senão eu vou lançar a mão da lei do Senado. Mas ela tem algo a mais. Vocês têm que fazer a concentração do Kaplansky primeiro. Vamos fechar a lista? Vamos fechar a lista primeiro? Vamos lá? Então, olha só. Vamos movimentar a lista primeiro. A lista, então, agora a questão 4. Daqui a pouquinho a gente pensa um pouquinho nisso aqui, ó. Dou alguns detalhes para desenvolvê-la. Olha só. A questão 4 é uma teoria de conjuntos. Tá? Considere dois conjuntos, A e B, finitos, tais que a união com B, ele vai te dar a união deles e vai te dar os elementos.
Uma característica muito dominante, né, muito recorrente da FGV é trabalhar com os conjuntos dessa forma, repararam? Nenhuma outra banca trabalha dessa forma. Isso é bom, isso não é ruim. Porque você pode identificar os termos do conjunto. Tá? Aí ele fala que A menos B te dá esses elementos, 1 e 3. E ele ainda te fala que B menos A te dá esse elemento. Ele está querendo A interseção com B. É uma questão que ela provoca você uma análise conceitual de teoria de conjuntos. Tá? Você vai perceber o seguinte, ó. Uma estratégia que pode ser usada, né, com certeza, é o diagrama de Euler-Venn, os balões. Tá? Então, você tem lá o seu conjunto A, você tem o seu conjunto B. Eu sempre sugiro, em teoria de conjuntos, você colocar uma moldura, porque pode ser que tenha elementos fora de A e B que estejam lá dentro, aí você não se perder. A união com B são todos esses que estão aqui dentro. Tá? 1, 2, 3 e 4. A menos B é a leitura que tem que ser feita. Elementos que pertencem ao A e não pertencem a B. Que a gente também sintetiza como só A. Ou seja, são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. São eles o 1 e o 3. Ó. Então, você tem um aqui e o 3 aqui. Beleza? Quando ele fala B menos A, que não é a mesma coisa, a leitura é elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem a A. Que nós lemos também como só B. E no caso é só o elemento 4. Então, joguei o 4 lá. Bom, se eu já preenchi 1, 3 e 4, está faltando quem? Que tem que ser quem? A interseção. Aí acaba a questão. Ela é conceitual. Uai. Então tá bom. Vou colocar um desvio padrão misturado com a probabilidade envolvido com a análise combinatória para você lá. E aí ainda coloco geometria no meio. Que aí você fica feliz. Já que você fica insatisfeito quando a questão é simples, entendeu? Entendeu? Tá doido. Eu tô trazendo para você as últimas questões da FGV. Isso assim não cai, não. Não cai, não. Despenca. É esse sentimento que não pode levar para a prova. É aí que cai do quinto andar. Entendeu? Sim. Aqui, por exemplo, agora lembrar, por que eu falo que ela é conceitual, gente? Aqui, só sabe fazer essa questão quem tem o conceito de teoria de conjuntos. Mesmo ela é simples para quem sabe conjunto. Porque quem não sabe conjunto, ela não é simples, não. Entendeu? A história do A menos B e o B menos A, entendeu? Isso aqui é uma coisa que às vezes o pessoal, quando não lembra, não estuda, é tenso. Mas aqui a estratégia seria, né? A pegada lógica seria, se ele me deu 1 e 3, cortei 1, cortei o 3. Se ele me deu 4, cortei o 4. Só faltou quem? O 2, acabou a questão. Entendeu? Entendeu? Porque vocês têm a teoria. Quando você não tem a teoria... É porque vocês ficam criando... Vocês querem que a prova seja difícil, é por isso. Vocês não aceitam que ela possa ter questões fáceis. Ok, é uma escolha suas. Sofram. Sem necessidade. Para que sofrer sem necessidade? A prova, presta atenção numa coisa que eu vou falar que é muito sério. Toda prova de concurso, você tem questões fáceis, questões médias, questões difíceis. Essa questão só é fácil para quem sabe, porque quem não sabe teoria de conjunto, isso aqui não é fácil não, gente. Não faz. Entendeu? Sabe? Entendeu? Mas vocês têm a base já sólida com essas partes, então isso aqui para vocês é fácil. E erra uma questão dessa lá na prova para ver. Sabe o que poderia acontecer? Eu, por exemplo, se monto uma questão dessa, eu não daria o elemento. Eu provocaria algo do tipo, é um número primo, é divisor de 100, é n múltiplo de 15. Pronto, olha só que legal. Viu? Ela se torna difícil. Entendeu? Hã? Aí tá vendo? Quem fez prova minha, excelente. Ó. Eram 15 questões de raciocínio lógico. Não, mas as minhas questões de raciocínio lógico é exatamente do jeito que eu explico. Foi. Eu reposicionei ele. Né? Mas é isso. Então, sem sofrência, tá? É isso aí mesmo. A resposta é a letra B de bravo. E sem estresse, tá? B de Brasil.
Por quê? B de bravo. Vamos lá. Que é 5? E quando o povo faz a questão certa e marca a alternativa errada? É a parte mais divertida da prova, é essa. Você não acredita que eu fiz isso? Acredita, pode acreditar. Entendeu? Acontece. A pessoa acerta a questão e marca a errada. Pois é, ué. Esse é o problema. Vamos lá. Maristela deve trabalhar 4 dias consecutivos em uma mesma semana. Sabe-se que, vamos aproveitar e lembrar algumas coisinhas de calendário nessa questão, tá? Sabe-se que a semana começa no domingo e termina no sábado. Então a gente tem ali ó, o ciclo semanal tradicional, de domingo a sábado. Ela vai trabalhar 4 dias da semana. Assim, assinale o dia da semana que, obrigatoriamente, Maristela deve trabalhar. Qualquer que seja o percurso que utilizar, são 4 dias consecutivos. Então, uma primeira possibilidade. Trabalhar domingo, segunda, terça e quarta. Trabalhou 4 dias? Sim, se tivesse começado segunda, terça, quarta e quinta, né? Então você teria a possibilidade, ó. Então você teria lá segunda, terça, quarta, quinta. Beleza. Tá tendo muita repetição, tá vendo? Agora vai para a extremidade, né? Então a outra possibilidade, você começar na quarta, quinta, sexta e sábado. Então, obrigatoriamente, qualquer percurso que for feito, sempre vai trabalhar na quarta. É o dia da semana que vai ser trabalhado. Por serem 4 dias. Uhum. Tudo bem, você usou mediana. Você usou mediana. Como são 7, a mediana, ela participará dos dois. O segredo dessa questão... Espera que eu vou te ouvir. O segredo dessa questão, gente, o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Quando que ele está começando essa semana e quando que ele está terminando. O cuidado é aí. Por exemplo, ali ele utilizou a semana padrão, de domingo a sábado. Ele poderia ter provocado que a semana começaria na terça e terminaria na segunda. Então você tem que ver quem estaria na mediana. O cuidado é aí. Entendeu? É o ciclo semanal. O cara que está no meio é a mediana. Ele, qualquer que seja a sua opção, vai ter participação daquele dia. Tá? Fala, bem. Eu entendi sua colocação. Mas é por isso que aí... Sim. Mas essa variação, ela vai acontecer... Você vai ter todos os dias da semana, dependendo da variação que você faz o seu ciclo semanal. Se começar no sábado, é na terça. Se começar na sexta, vai ser na segunda. E assim sucessivamente. Isso. Por isso que ele te deu a orientação de... A semana começa no domingo... E termina no sábado. Então a orientação é essa. A orientação é essa, é a semana tradicional, tá? Entendeu? Por isso, porque essa mudança de posição, ela vai ocorrer dependendo do dia que você começa e do dia que você termina. Se você começar, por exemplo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai perceber que aqui, ó, terça, quarta, quinta e sexta. Aí tá vendo que vai ser... Tá vendo? A terça. Só que se você pegar, por exemplo... Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Você teria lá, ó. Sexta, sábado, domingo, segunda. Tá vendo? Então você teria o quê? A sexta. Então o ciclo semanal ele vai te conduzir nessa condição. Por isso. Tá?
Bom, vamos aproveitar e lembrar umas coisinhas aqui de calendário importante. Tá? Então, te deu o parâmetro da semana. Nós temos que lembrar que o ano civil... São quantos dias, gente? 365 dias, que equivalem a 52 semanas completas, mais um dia. E não esquecer que anos não bissextos, ano civil normal, o 1º de janeiro cai no mesmo dia da semana que o 31 de dezembro. Tá? Vamos lembrar, por exemplo, esse ano, 2025. O 1º de janeiro foi uma quarta-feira. O 31 de dezembro desse ano vai ser uma quarta-feira. Tá? E aí essa mesma provocação ajuda você a guardar da seguinte forma. Por que que todo ano nosso dia de aniversário muda o dia da semana? Porque empurra um dia da semana. Agora, o ano bissexto, tá? O ano bissexto, ele vai ter 366. Significa dizer que ele vai trabalhar 52 semanas, só que mais 2 dias. Então, por exemplo, o ano passado foi bissexto, 2024. O 31 de dezembro foi uma terça. Então, o dia 1º de janeiro foi que dia? Foi terça também? Um dia antes. Segunda. Tá? Porque são 2 dias. Qual que é a diferença? O fevereiro vai ter 29 dias. Aí cabe lembrar. Quando que eu sei que um ano é bissexto? Quando o ano ele é múltiplo de 4. Então, você pega o ano. Então, se você pega lá, por exemplo, 3032. O ano 3032 será bissexto? Sim. Por quê? Você vai pegar só os 2 últimos dígitos, o 32, tem que ser divisível por 4. Divisível significa dividir, resto 0. 32 dividido por 4, 8, resto 0. Então, 3032 é divisível por 4. A regra lógica prática é você dividir 2 vezes por 2. Se você pegar o 32 e dividir por 2, 16. Continuou par, quer dizer que eu divido por 2 de novo. Se eu dividir por 2, logo eu divido tudo por 4. Porque o 4 é 2 vezes 2. Essa é a pegada lógica. Então, esse é o cuidado que vocês vão ter. Outra coisa que vocês têm que ter cuidado é, por exemplo, quando você tem um cenário de calendário, né? Então, ou seja, dias da semana, tá? Então, de um determinado mês. Às vezes o pessoal tem que tomar um certo cuidado quando você vai posicionar lá, por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Aí, de repente, ele provoca que 2 dias desse mês vão cair numa terça-feira, por exemplo. E aí você vai perceber, se ele tem 2 dias desse mês citados lá entre as opções, vai ser um mesmo dia da semana, a relação entre eles tem que ser o quê? Uma relação de múltiplos de 7, porque uma semana para outra não é 7, a 7, a 7. Tá? Então, por exemplo, se você tem lá um 2, um 10, um 16, um 28 e um 31, por exemplo, ó, vou pegar lá, ó, um 2... um 10, um 16, um 28 e um 31. Perceba que eu preciso de achar 2 componentes, por exemplo, que eles vão ter uma relação de múltiplo de 7. Por exemplo, 10 com 2 não é múltiplo de 7. 16 com 10 também não é. 28 com 16 também não é. Aí você vai testar, né? 16 com 2, tá vendo? 31 com 10. E aí vai fazendo os testes para você achar esses múltiplos, tá? Então, por exemplo, se você joga lá, vamos supor que o dia 2, qual que é a ideia? Você não precisa fazer o calendário todo. Ó. Mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, 30. Tá vendo? Eu tenho 2 e o 16 lá, tá vendo? Então, é uma possibilidade ter o calendário dessa forma. Eu vou encaixar o 10, vou encaixar o 28, vou encaixar o 31. Ó. É uma possibilidade. O que eu faço? O 10, o 9 está aqui, então o 10 está aqui. Ó. O 16 já está lá. 28, 23 está aqui, 30 está aqui. Ó. 29, 28. Ó. Vendo? E o 31 está aqui. Ó. Aí perceba que você tem o 10 e o 31, 2 quartas. Vendo? E o 28, um domingo. Tá vendo? Você não precisa fazer o calendário todo, porque uma tendência nossa é encher o calendário todo. Então, a sugestão é você fazer só uma linha mestra. Tá vendo? Uma torrezinha, que aí você conduz o que você tem que agitar. Para otimizar o tempo. Só precisa otimizar o tempo de vocês.
Entendeu? É uma estratégiazinha prática. Porque há uma tendência nossa de querer encher o calendário todo. Aí você gasta um tempão fazendo isso. Entendeu? E às vezes o espaço na prova nem é muito legal para isso. Então, questão de calendário, ter cuidado. Tá? Outro exercício que eles fazem também, que eles gostam muito. Você tem lá a sequência. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e assim caminha a humanidade. Tá lá, ele te pede, por exemplo, o 100º termo. Aí entra onde? Lá na sequência, só que sequência usando calendário. Você tem que achar o quê? O ciclo. Quem te conduz é o ciclo. E o ciclo aqui é o quê? 7 dias da semana, ciclo 7. Tá? Então você vai pegar esse 100, dividir por 7. Você vai ver quantas semanas cheias você vai ter, o que te interessa é o resto. É o resto que te conduz. Então você tem lá 100 dividido por 7, beleza. 10 divide, vai ser uma vez, volta o 7, sobram 3, desce o 0, vai o 4, volta 28, sobra 2. Então esse cara aqui que te conduz, ó. Primeiro dia do ciclo, segundo dia do ciclo, essa é a resposta. Quer dizer que o 100º dia equivale ao segundo dia do ciclo. Tá? Então toda a sequência que às vezes eles provocam assim, o cuidado vocês têm que ter. Porque tem gente que faz isso no braço. 100 até não é muito absurdo, não, mas se pedir 1000. Sai também, mas não é o caso. Entendeu? Só não é o caso. Tá? Aí te demandaria muito tempo, não justifica, entendeu? Tá? Seis. Bom, mais uma questãozinha de receitinha que vocês têm que respeitar o comando. Ó. Em uma caixa, há exclusivamente 2 tipos de bola, A e B. 4 bolas do tipo A pesam exatamente o mesmo que, ou seja, é igual, né? Balanço de 2 pratos. 6 bolas do tipo B, mais uma do tipo A. Tá? Nessas condições, é correto afirmar. Ele está querendo uma relação entre bola A e bola B. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, sim, cai num modelinho algébrico, mas é um modelinho algébrico simples. Tá? Esse A que está somando, vem para cá o quê? Subtraindo. Então, eu vou ter 4A menos A igual a 6B. Eu vou ter 3A igual a 6B. E aí, para eu reduzir, tá vendo que tudo divide pelo mesmo fator? Ou esse 3 está multiplicando, vai para lá dividindo, se quiser. A é igual a 6B dividido por 3. Simplifiquei. A é igual a 2B. Que leitura que a gente faz disso? Que o A é o dobro do B. Entendeu? Esse é o cuidado que tem que ter. Tá? Então, o A é o dobro do B. Se o B for 10, o A é 20. Se o B for 100, o A vai ser 200. Então, a relaçãozinha, ó, a bola A pesa o dobro da bola B. Às vezes você pode fazer por teste também, não tem problema não. Porque é uma questão de balanço. Essa questão a gente chama de balança de 2 pratos. Você tem que manter o equilíbrio, só isso. Se você respeitar os 2 lados, não tem problema nenhum. Isso. A relação não é coincidência, é o raciocínio mesmo. Tá certinho. Mas você fez certo? Entendi. Essa é a tendência de erro. Essa é a tendência de erro. Ela é ótima, né, pra gente? Ela é ótima. Não, com esses... Aí não. Com esses números já não pode, né, Fabrício? Aí já não pode. O problema é que a geração de vocês não tinha feira, né? Não tinha xepa.
Aí vocês não sabem o que é isso, balança de 2 pratos. Tudo seus é tecnológico. Vocês já compram o trem embalado e etiquetado. Não, não tem. Isso é o mais simples, mesmo. Ainda é. Você vai pensar, entendeu? O que pode acontecer, em vez de colocar ibeira e colocar laranja e maçã. Colocar os objetos. Aí você vai fazer a relação do mesmo jeito. Gente, a 7 é tomar cuidado. E a 7 necessariamente é conversar com as respostas. Não tem outra estratégia. Qual que vocês marcaram? D de delta 25. O sistema monetário de certo lugar é composto exclusivamente por notas de 1, 3, 5 e 15. Com 4 dessas notas, nunca será possível obter. O que acontece? Aí, tá vendo que você tem que conversar com as respostas? O 20, por exemplo... Vamos lá. A gente só pode usar 4 notas. E tem que usar 4 notas, nem mais nem menos. Então, vamos ver se a gente compatibiliza o 20. 15 mais 5... Já deu 20, já não deu. Então, já está fora. 5 não entra. Mas eu posso usar 3 mais 1 mais 1. Usei exatamente 4 notas? Ele não falou que eu tenho que usar todas, não. Ele falou que eu tenho que usar 4 notas. Por que às vezes o pessoal erra a questão? Ah, mas não usei os... Ele não te pediu para usar todas, ele te pediu para usar 4 notas. Com 4 notas eu consigo fechar R$20? Então, a letra A está fora. A letra B, cadê você? 22, né? Então, a letra B, 22. Vou começar lá com 15, mais 5, mais 1 e mais 1. Fechei 4 notas. Conseguiu 22? B está fora. Letra C. 24. 24. 15. Vou precisar do 5. Vou precisar do 3. E vou precisar de 1. Fechei 24? Fechei. Agora, letra D. 25. Bom, eu só posso usar 4 notas. Eu vou usar o 15, posso usar o 5. Beleza. Se eu usar o 5, fecha no 25 com 3 notas. Se eu usar o 3, eu vou ter que usar o 1 2 vezes. Não fecha 4 notas. O que vocês estão arrumando? Então, essa daqui não é possível. Mas aí você tem que lembrar de fechar 26 lá, ó. É 26, né? Então, você tem lá a 15, vai usar a 5? Vai precisar o 3 uma vez, o 3 outra vez, ó. Fechou o 26? Com 4 notas? Então, a resposta, letra D de delta. Beleza? Não. Lanche, não. Vocês não têm lanche, não? Não são 3 aulas seguidas? Não, é 10 minutos de intervalo. Isso tudo? Esticar as pernas, tomar um café. Tá no intervalo? Ah, mas depois fica um horário de 50 minutos solto? Mas tem problema mudar isso? Porque depois eu vou ter outra lista, vou precisar de fazer... Eu prefiro dar a lista, dar o intervalo agora. Vamos fazer o intervalo agora, vou mudar. Nossa, o Valtinho vai me matar. Mas assim... Então tá. Então vamos lá. Quantos minutos? 5 minutos? Olha só. É descer e subir, né? Então vamos lá. Não, 20 não, gente. 20 não. São só 3 aulas, gente, não. Então vamos lá. Vamos quebrar agora, daqui a pouco a gente volta.